Muitas pessoas às vezes perguntam por que nós pregamos o Evangelho. A resposta é simples. Primeiro, porque é uma ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus. Anunciar o Evangelho, que significa boas novas de salvação. Lá em Marcos, no capítulo de número 16, e o versículo 15, o Senhor Jesus, ele determina aos discípulos, aos apóstolos, à sua igreja, para que o Evangelho fosse pregado por nós. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. No versículo de número 16, o Senhor Jesus ainda continua dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a condição do homem diante de Deus. Ou ele crê no Evangelho para ser salvo, ou não crê para ser condenado. E a segunda razão é porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Quando Paulo escrevia a sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo dizia: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então está condicionado a crer no Evangelho de Jesus para alcançarmos a salvação. E a terceira razão que nós pregamos o Evangelho de Cristo, sermos condenados junto com aqueles que desprezam o Evangelho, que não crê no Evangelho de Jesus. O Senhor Deus falou por intermédio do profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 18 e 19. Versículo 18, o Senhor Deus diz a Ezequiel: quando eu disser ao ímpio, olha o que o Senhor está falando, quando eu disser ao ímpio, isso é Deus falando, certamente morrerás. Não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Ou seja, Deus estaria cobrando de Ezequiel. Deus estaria cobrando de nós, a igreja, se nós não falarmos ao homem ímpio a respeito da salvação. Às vezes alguém fala: mas por que os crentes são tão enjoados? Mas é justamente isso, meu amigo. O nosso objetivo, a nossa missão não é conscientizar ninguém, não é o nosso papel. Isso é o papel do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas nós temos que falar. Se nós não falarmos e a pessoa que está perto de nós, ou não ouvindo a palavra e ele morrer, Deus vai cobrar de mim, vai cobrar daqueles que têm a palavra e não anunciaram o Evangelho de Jesus. Agora o versículo de número 19, por meio do profeta Ezequiel, o Senhor Deus continua falando: mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrar-te a tua alma. Ou seja, se eu falar a alguém e essa pessoa dando crédito ou não, eu já estou livre do sangue dessa pessoa. Deus vai cobrar dele, não de mim. É por isso que nós pregamos. E eu estou pregando através das redes sociais, no diálogo pessoal, na igreja, na cruzada. Nós estamos pregando o Evangelho em todos os meios de comunicação. Estamos anunciando Jesus. Alguém fala: o pastor prega, mas ninguém aceita Jesus. Eu não estou preocupado se alguém aceita Jesus. Eu estou preocupado em pregar a palavra, anunciar Jesus. Se alguém vai crer ou não crer, aí não é papel meu. O meu papel é como atalaia, anunciar o Evangelho de Jesus, para que naquele dia do juízo final de Deus, a pessoa não venha dizer que é inocente, que não ouviu a palavra. Ouviu, porque nós pregamos. Que Deus abençoe. Você que ainda não fez uma aliança com Jesus, faça hoje enquanto é tempo, enquanto é dia, pois amanhã pode ser muito tarde. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua palavra ou a sua voz, não endureça o seu coração. Jesus está pronto a perdoar um coração arrependido. Basta o homem nele crer. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.